Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 11. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais, Pai. Devocionais esses que vêm falar dos nossos corações, vem nos orientado e vem nos mostrado, Pai, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Senhor, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui conosco, Pai, para nos dar maior entendimento da Tua palavra e assim a gente vir colocá-las em prática, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 11, a partir do versículo 1, que fala assim: O Senhor Deus disse a Moisés: Vou mandar só mais um castigo sobre o rei do Egito e sobre o seu povo. Depois disso, ele os deixará ir. Na verdade, ele expulsará todos vocês. Porém, agora diga aos israelitas, homens e mulheres, que peçam aos seus vizinhos e vizinhas joias de prata e de ouro. E o Senhor fez com que os egípcios respeitassem os israelitas. De fato, os funcionários do rei e todo o povo consideravam Moisés um grande homem. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui, a última praga que Deus vai lançar sobre o Egito é a praga que todo filho primogênito de todas as famílias do Egito venham ser mortos, inclusive o filho do rei. Entende? Porém, antes dele lançar essa praga, Deus avisou, mandou Moisés ir e avisar o que ia acontecer de novo para o rei do Egito. E ali, mediante a todas as pragas que foram lançadas, os funcionários do rei admiravam a coragem de Moisés. Porque se a gente parar para analisar, o rei, naquela época, era a potência máxima daquele país. E mesmo assim, Moisés ia lá na frente dele e falava o que Deus mandava. Ou seja, Moisés estava demonstrando uma confiança, uma determinação, uma perseverança e uma obediência a Deus. E ele não demonstrava medo para o rei, independente dele ter sido criado dentro do palácio. Entende? Moisés, ele era devoto ao Senhor. Ele era obediente à palavra de Deus. Entende? E com isso, essa perseverança mediante a todas as situações que se fazia ali, mediante as pragas que eram lançadas, mediante a situação que Moisés se encontrava, né, de toda aquela situação ali por um todo, os funcionários do rei admiravam Moisés. Eu acredito que o próprio rei admirava Moisés pela coragem, pela audácia dele, entende? Pela ousadia dele, ir à frente do rei e falar todas essas coisas e acontecer tudo que era dito, todas as profecias, e mesmo assim, a cada profecia, Moisés estava lá, firme e forte no posicionamento que Deus colocou. Então eu acredito, sou eu conjecturando, ok? Eu acredito que o próprio rei também admirava essa ousadia de Moisés. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Do mesmo jeito que os egípcios admiravam Moisés por ele ser um grande homem e estar ali fazendo tudo o que ele estava fazendo, assim são os seus adversários na sua vida. Os seus maiores admiradores são os seus adversários. Sabe essas pessoas que não gostam de você, que te rejeitam, que te defamam, que falam mal de você pelas costas, que faz panelinha contra você? Essas pessoas, elas te admiram. Eles são seus maiores admiradores. Entende? Se você analisar a grosso modo, são essas mesmas pessoas que levam o teu nome, que estão fazendo o seu nome propagar. Aí você vai falar assim, mas está propagando de uma forma errada. Mas você sabe quem você é. No momento certo, Deus vai te justificar. Aí o que vai acontecer? Eles propagaram o teu nome de uma forma errada, porém Deus vai justificar você e você vai ter
uma abrangência maior de quem você é perante a todas as pessoas que escutaram falar de você de uma maneira e agora vão falar agora vão saber do jeito certo, porque Deus vai justificar você. Então, a oposição, as pessoas que se deixam ser influenciadas pela oposição e são contra você e se colocam na posição de inimigo contra você, elas estão ajudando a Deus indiretamente a promover você. Entende? Por isso que Deus nos ensina na sua palavra que a gente não tem que se preocupar com nada, porque Ele está no controle de tudo. Então essas pessoas, elas admiram a sua perseverança. Que perante a todas as situações que elas fazem você passar, você continua de pé. Essas pessoas admiram a sua postura. Entende? Tudo que você acha que tudo que você está sendo, você vê que de um modo que você está sendo atacado, na verdade, Deus está usando essas pessoas para produzir em você perseverança, para produzir em você determinação, para produzir em você resistência. Entende? Tudo isso está sendo observado pelos seus opositores. E eles admiram você pela pessoa que você é, mediante a todas as situações que eles fazem você passar. Então, por isso que eu estou sempre repetindo aqui, e vou sempre repetir. Tudo que Deus faz na nossa vida é uma oportunidade de crescimento. A gente não tem que ver as situações de uma forma negativa. A gente precisa ver as situações de uma forma positiva. Tudo tem os dois lados, mesmo que não esteja favorecendo a tua vida. Você precisa olhar as situações que você passa de uma perspectiva positiva. Na palavra diz: se olhar com bons olhos, tudo será bom, mas se olhar com maus olhos, tudo será mal. Então você precisa aplicar isso na sua vida. Quando a gente começa a ver as coisas, as situações que nós passamos, por mais difícil que seja, com uma perspectiva e com um olhar diferenciado, de uma forma positiva, a gente tira lições importantes de todas as situações que a gente está passando. Então, toda dificuldade que você está passando hoje, glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor e não reclame. Eu passei por uma situação ontem, vou contar uma situação que eu passei ontem aqui, que agora veio na cabeça aqui, o Espírito Santo trouxe a memória, que eu achei muito interessante. Eu estava no mercado ontem, aqui próximo, e eu estava comprando na parte de laticínios, uma situação ali. Só que naquela situação que eu estava ali pedindo, que eu estava comprando, chegou um homem e começou a reclamar, mas reclamar, gente, de uma maneira que não tinha necessidade. Entende? Ele começou a reclamar que o pão que estava sendo vendido pelo mercado estava muito preto, estava muito moreno. E eu fiquei observando aquela situação ali. E ele saiu reclamando, batendo o pé. Ou seja, ele tinha a opção de não levar o pão e comprar outro tipo de pão. Isso é fato, mas ele não, ele queria levar o pão, mas ele reclamou de uma tal maneira assim, mas ele não reclamou assim entre ele e ele reclamou entre ele e todo mundo, entende? Injuriado por como se aquele funcionário ali tivesse, enfim, culpa que o pão estava muito moreno e não estava do agrado dele. O cara virou e foi embora com o pão insatisfeito. 3 minutos depois, chega o padeiro com uma cesta de pão fresco, bonitinhos, e coloca lá no lugar do pão. Aí eu virei para o atendente e falei assim: a murmuração perde a bênção. Se esse senhor tivesse esperado esses 3 minutinhos, agora ele estaria levando o pão que ele queria para casa. Mas ele escolheu reclamar. Ele escolheu murmurar. Ele escolheu ver o lado negativo da situação e ainda frisou mais negatividade em cima da situação. Entende? Aí eu lembro que o atendente me olhou e ficou me olhando com aquela cara de egípcia, né? Aquela cara de paisagem, tipo, você tá certa?
Entende? Então disso a gente tira uma lição também. Se o rapaz lá tivesse esperado um pouquinho, ele teria levado o pão que ele queria para casa. Mas ele escolheu reclamar. E assim é na nossa vida. Entende? Ele viu a situação como uma forma negativa. Se ele tivesse visto uma situação de uma forma positiva, ele ia pensar, poxa, tá quase na hora de sair a fornada. Eu vou esperar aqui um pouquinho, ou vou me informar que horas sai, ou vou levar outro pão para casa e não vou ficar com tanta amargura no meu dia. Então a gente precisa olhar as situações de uma forma positiva. Entende? A gente não pode usar as situações de uma maneira que a gente venha sair amaldiçoando todo mundo. As pessoas não têm culpa das suas frustrações. Entende? E algo que a gente precisa ter por conhecimento, tudo que a gente verbaliza é uma semente que a gente está lançando. Então você precisa começar a ouvir o que você escuta. Você precisa começar a escutar o que você fala. Porque às vezes você pode estar colhendo sementes ruins e amargas na sua vida devido às palavras negativas que você está lançando. Quando você começar a escutar o que você está dizendo, você vai começar a frear muita coisa que você fala. Entende? Porque tudo que a gente fala são profetizações. Tudo que sai da sua boca é uma profetização, seja positiva ou negativa. Então você vai começar a se escutar e vai começar a perceber o que você está falando, você vai começar a frear, entende? A ter domínio próprio e vai parar de reclamar das coisas. As coisas à sua volta vai começar a entrar em alinhamento e você vai começar a ter uma perspectiva diferente da situação que você se encontra. Entende, gente? Então não permita que as sementes do adversário lançadas sobre a sua vida, porque ele está o tempo todo lançando setas malignas sobre a sua vida, venham frutificar e venham adentrar dentro de você. É necessário a gente fazer a nossa parte também. É necessário a gente se autopoliciar, se vigiar e sermos prudentes conosco também. Porque a partir do momento que a gente fala, se torna um decreto. Então comece a observar e escutar tudo o que você fala. Quando eu tive esse ensinamento de escutar tudo que eu falo, eu comecei a observar, quando comecei a fazer isso, que eu falava muita besteira. E eu comecei a me policiar na forma que eu falava. Isso fez eu me tornar uma pessoa menos impulsiva. Porque pessoas impulsivas, elas falam sem pensar. Entende? E quando eu apliquei isso na minha vida, a minha vida mudou bastante. E eu comecei a entender o que era domínio próprio. Hoje, eu não falo qualquer coisa. Hoje, eu prefiro me calar a ter que dar minha opinião. E eu aprendi a só dar minha opinião mediante eu aprendi a só dar opinião mediante as pessoas que me perguntam a minha opinião. Porque no início, eu não esperava a pessoa pedir minha opinião. Eu chegava e dava minha opinião. E muitas das vezes eu atribuía situações ruins para minha vida. Então você, no decorrer do seu processo, você vai aprendendo. Entende? Você vai aprendendo a ser mais manso, você vai aprendendo a ser mais humilde, você vai aprendendo a pisar no freio. Então, tudo isso é experiência que Deus permite você passar para você se tornar uma pessoa melhor. Entende? E através da nossa vida, as transformações que nós sofremos no decorrer do nosso processo, Deus é glorificado na nossa vida. Porque você está tirando daquela situação ali um proveito. De uma forma positiva. Ou seja, tudo que a oposição está lançando sobre a sua vida não tem êxito. Porque você está firme na rocha, que é Deus. E ao mesmo tempo que toda a situação está sendo armada ali, Deus está usando para transformar você, Deus está usando para evidenciar você, Deus está usando para calar a boca do seu inimigo. E para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Você entende como Deus trabalha? Então por isso que a gente precisa sempre mantê-lo como a nossa prioridade.
e fazer com que o nosso relacionamento com Ele flua e cresça. Sempre mantendo Deus como prioridade na nossa vida. Porque sem a gente perceber, Ele vai nos ensinando nas entrelinhas a gente se tornar pessoas melhores. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Paizinho, por essa mensagem. Obrigada, Paizinho, pelo ser tão paciente conosco e nos ensinar como o Senhor trabalha, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, que a gente venha a ter corações mais obedientes a Ti, Senhor. Que a gente venha a ter relacionamento contigo, que a gente venha te buscar na nossa intimidade. Que a gente venha, Pai, aprender a depender de Ti, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar cada pessoa que é Ti, que cada um venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Pai, venha ter no coração deles despertado o interesse de te buscar em espírito e em verdade na sua intimidade, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.